Já pensou se você quisesse ir pra Arábia Saudita e tivesse que falar árabe? Ou falar turco se você quisesse ir pra Turquia, ou mandarim se você quisesse ir pra China? Gente, ainda bem que não funciona bem assim, né? Você não precisa saber o idioma do país que você vai para poder viajar para lá. Existem algumas dicas para poder se perder esse medo do idioma e eu vou trazer nesse vídeo para vocês, então vem comigo. Você não precisa saber árabe se você quer ir para a Arábia Saudita, né, gente? Nem mandarim se você quer ir para a China e etc. Só que é bom ter alguma noção de algumas palavrinhas em inglês. E aí, assim, minha primeira dica é exatamente essa. Inglês te salva na maior parte do mundo. E aí, Cassie, mas e se eu não sei inglês, nem entendo inglês também? Eu realmente acho que facilita e eu te daria a dica de... Se você quer viajar pra fora, ninguém compra passagem da noite pro dia, né, gente? A gente se organiza. Coloca isso também no seu planejamento. Estuda um pouquinho, gente. Não é pra você aprender inglês, você não vai conversar em inglês. Você só vai ter um entendimento de algumas palavras em inglês. Existe inglês para viagens, e aí tem vários youtubers que fazem vídeos sobre isso. Você vai encontrar várias explicações na internet. Então pesquisa um pouquinho sobre inglês para viagens e estuda um pouquinho, mas não deixa para estudar em cima da hora, sabe? Na semana da tua viagem ou no mês da tua viagem. Isso, o conhecimento, né, a gente tem que praticar um pouquinho. Então se você estuda, sei lá, vamos supor que sejam algumas frases, uma lista de frases, e você treina elas, vai ficar tanto mais fácil de você assimilar do ouvido, quanto de você respondê-las. E aí, gente, é óbvio que você pode chegar e falar né, no caso da imigração, que você não entende o idioma da pessoa e que você fala só um pouquinho de inglês. A pessoa vai ter paciência e vai falar devagar contigo. Só que se você não sabe nada, pode ser que te faça alguma pergunta, pode ser que não, tá? Pode ser que você só precise apresentar o passaporte, algum comprovante de hospedagem, e aí você pode entregar. Mas e se a pessoa te perguntar alguma coisa e você não entender? Eles podem ter alguém que fale português? Pode, mas isso não é garantido também. E aí você pode passar por um constrangimento desnecessário. Gente, assim, ó, eu conheço quem não fala nem o idioma, não fala inglês e já viajou pra fora e foi tranquilo, tá? Então, assim, o idioma não pode ser um empecilho pra você viajar. Só que você ter um pouquinho mais de segurança para ir tranquilo é melhor. Então tá, primeira coisa, dá uma pesquisada na imigração, quais são as perguntas que normalmente fazem, né? Aí eu já vou te adiantar aqui a maioria das vezes. Nem sempre perguntam isso tudo, mas o que eles querem saber? Quanto tempo você vai ficar? Onde você vai se hospedar? E aí, aqui se eu vou para vários países, eu vou para Europa e quero passar em vários países. Normalmente eles querem saber onde você vai ficar na primeira cidade, na cidade que você está desembarcando ali. Às vezes te perguntam, mas isso também é raro, gente, se você tem recursos financeiros para poder ficar no país naquele período, quanto você tem de recurso financeiro. Eu vou te falar que eu acho que me perguntaram isso numa viagem até hoje. Isso quando eu fiz, acho que a primeira viagem que eu fiz para o Canadá para fazer intercâmbio, sozinha, etc. Depois acho que nunca mais me perguntaram isso. E aí podem te pedir também, sei lá, se for obrigatório vacina, né? Alguns países são obrigatórios vacina para febre amarela, etc. Podem te pedir também o seu cartão de vacina internacional. Então, assim, é a documentação que tem que estar certinha. Outra dica é, esteja com a documentação bem certinha para você ter tudo mais fácil possível e não ter que responder muita coisa falando se você não é confortável com o inglês e nem com o idioma do país que você está indo. Outra dica é, se você vai para países que falam português, por exemplo, como Portugal, ou alguns países africanos, ou países que falam espanhol, como os nossos vizinhos aqui da América do Sul, a Espanha, é mais tranquilo. Ah, mas eu não entendo espanhol também, eu não falo. Tudo bem, gente, mas com um pouquinho de calma, se você fala devagar e a outra pessoa fala devagar, você consegue entender alguma coisa. E consegue entender, na verdade, bastante coisa e você não precisa se preocupar com inglês, por exemplo. Quando alguém vai me perguntar assim, eu quero viajar pra fora, mas não tem nenhum lugar específico em mente, quando é a primeira viagem da pessoa, eu super recomendo fazer pra um país da América do Sul. Primeiro, pra gente conhecer um país mais próximo, costuma ser mais barato, né? Tem moedas que estão abaixo do real. Algumas são acima do real também, mas ainda assim é mais equivalente o custo da viagem, passagem, e você também já tem essas experiências de fora do país, idioma, como se comportar e tudo mais. Só a dica, tá? Mas se o seu sonho é ir pra Grécia, vá pra Grécia e não deixe o idioma ser um empecilho pra você viajar, tá, gente? Só tenha tudo bem certinho. Então vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Até um exemplo, assim, sobre como o nervosismo pode te atrapalhar e por isso que é bom estar mais tranquila. Minha irmã fala inglês super bem, é super tranquila, só que nunca tinha viajado pra fora. Isso foi em 2017, eu fui pro Canadá, e aí só que eu fui antes pra estudar, e aí eles foram depois. E aí quando ela chegou no Canadá, ela tava muito nervosa com essa questão da imigração, sabe? É um medo que eu sei que muita gente tem. É besteira? Mas as pessoas têm. E aí como era a primeira experiência dela, a primeira viagem que ela fez pra fora foi pro Canadá,
ela chegou muito nervosa e aí perguntaram, o oficial perguntou pra ela se ela tinha mais de 10 mil dólares, se ela estava entrando no país com mais de 10 mil dólares em espécie. E ela respondeu que sim. E aí, o que ela entendeu na pergunta, não foi exatamente essa pergunta que ele fez, né? Foi sobre recursos financeiros. O que ele estava perguntando pra ela, se ela estava entrando com mais de 10 mil dólares em espécie, porque precisa declarar. Se você entrar com mais, assim como se você entrar com mais de 10 mil reais em espécie no Brasil, você precisa declarar também. E aí ele perguntou pra ela sobre recursos, ela já estava tão preocupada de dizer que tinha recursos pra viagem, que ela falou que tinha mais de 10 mil dólares, porque ela estava querendo dizer o seguinte, não, se eu precisar, eu tenho no cartão de crédito, eu posso passar. E aí ele, nossa, fechou a cara assim, tipo, como que você tem mais de 10 mil dólares e não colocou que vai declarar? Enfim, gente, ela fala inglês. Mas o nervosismo atrapalha tanto que ela confundiu a pergunta, depois ficou claro, ele repetiu a pergunta pra ela entendeu e respondeu. Então, tá vendo como assim, o problema às vezes não é nem o idioma, é mais o nervosismo? E aí, tudo com calma, se você não entendeu a pergunta, pede pra repetir. Se você não tá entendendo, a pessoa vai te falar de outra forma ou vai te pedir algum comprovante. Por isso que eu falo que a documentação é bom estar toda certinha, mesmo que seja no celular ou que seja impressa, porque no máximo que se você não entendeu de jeito nenhum, apresenta a documentação toda que você tem, com comprovante de hospedagem, passagem de volta, seguro viagem, tudo isso que normalmente é o que eles vão pedir, tá? E aí, se você tiver realmente um problema na imigração, sei lá, por outros motivos, eles vão arrumar alguém que fale sua língua pra poder resolver. Tá? Só que assim, gente, isso nunca aconteceu comigo, tá? E não acontece com frequência, não. O que eu conheço de experiência, que eu já ouvi gente falando, é que teve problema, por exemplo, em Israel. Foi até uma amiga minha que teve problema indo da Itália, fazendo escala da Itália, acho que foi, e fazendo escala em Israel, e aí ela foi separada do esposo para poder fazer perguntas, mas nada demais também. No caso dela foi inglês, ela falava inglês, mas se não falasse, eles iam arrumar um jeito de fazer as perguntas. Enfim, vamos para a segunda parte do idioma, senão a gente fica só falando de imigração. Gente, na real, hoje em dia tá muito mais fácil, porque assim, você tem aplicativos que você pode fazer tradução simultânea. Então, vamos supor que você não sabe falar mesmo, não se sente confortável para falar, eu não vou estudar para poder falar inglês um pouquinho para responder as perguntas. Não tem problema, gente, não precisa. Tá? Se você não quiser, não precisa. Eu me sinto confortável. Sempre quando eu vou para um país novo, eu estudo não para poder responder na imigração, mas eu estudo algumas palavrinhas para me comunicar, para dar bom dia, porque eu acho que é educado, eu acho que é simpático, as pessoas acabam ficando mais abertas porque você teve um esforço ali de aprender um pouquinho da língua dela. Assim como alguém chega aqui, vem de fora e fala algumas palavras em português, a gente acha legal, né, gente? É a mesma coisa. Esperar a moto passar. Tem aplicativo, gente, para você poder fazer tradução simultânea. Então, tanto digitado, você pode fazer isso, mostrar escrito, como você pode falar. Tem aplicativos para isso. Só que assim, a minha recomendação nesse sentido é: verifique se o aplicativo funciona offline. E aí, se funcionar, você já baixa tudo que você precisa para que ele funcione offline. Normalmente de voz eu acredito que não funciona offline, tem que ser online. Você pode sair do Brasil já com um chip de internet, quando você chegar, desembarcar lá no país, você pode trocar o chip, você já vai ter internet, e aí você pode usar a tradução por voz. Eu usei isso na Turquia, eu já conto pra vocês. Então, assim, tem várias formas, né? Você pode usar esse... funciona, Cass. Nossa, não é uma tradução 100% perfeita, mas funciona. Dá pra traduzir o básico. E se não funciona na voz, vai no escrito, escreve já até... Você pode deixar até algumas coisas escritas, copia e cola no tradutor e já mostra a resposta. Porque às vezes muita gente entende e não consegue responder em inglês, né? Às vezes entende em outro idioma, mas não consegue responder. Então, esses aplicativos de tradução são uma ótima ajuda e uma ótima dica aí pra quem acha que o idioma é um empecilho para você viajar. A outra parte do idioma, gente, é sobre como que você faz para se locomover na cidade, para pedir informação, para poder passear, se você não sabe o idioma. Primeira dica, se você quer fazer tour guiado, né, se você quer um guia com informações, você tem que procurar um guia em português. Nem todo lugar vai ter, gente. Nas principais cidades, você vai conseguir achar guia em português, porque tem brasileiros, né, tem brasileiro em tudo quanto é lugar. Mas pode ser que você vá para um lugar remoto que não tenha um guia que fale português. E assim, se você pesquisar com antecedência, normalmente você vai achar informações sobre guia em português. Ou então, assim, outra opção, normalmente um pouco mais cara, mas pode ter promoção que sai até mais barato. Se você contrata toda a sua viagem com uma agência que já está incluso guia, transfer, etc., você evita um pouco do problema do idioma na cidade, né? Quando você chega. E assim, gente, vamos supor, pegar um táxi, você chegou, as pessoas podem até não falar teu idioma, mas elas vão conseguir se comunicar. O mais importante tem muitas cidades
que as pessoas podem querer te passar a perna. Porque você não sabe o idioma, te fala um preço, depois diz que falou outro. De novo, usa o tradutor, usa o aplicativo de tradução. Se você não entende nada, não consegue falar, usa o tradutor, escreve, mostra o preço, é esse aqui mesmo, e deixa tudo bem certinho para poder não ter esse tipo de problema, tá? O que eu acho mais complicado realmente é sobre tour guiado, né? Se você não entende nenhum outro idioma, só português, você tem que conseguir um guia em português para você. Ou então, ler bastante sobre o passeio antes. Para alguns lugares, por exemplo, que a gente foi na Turquia, na Capadócia, que não tinha guia em português, ou não tinha guia, meus amigos, eu lia um pouco e falava um pouco para eles, explicava, ó, aqui é isso, 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 aquilo. Mas o recomendado é que você leia, para você poder absorver o máximo de informação possível daquele lugar. Isso para quem gosta de história, para quem gosta dessas informações, tá, gente? Tem gente, minha mãe, por exemplo, ela gosta só de ver. Ela pode ir no Louvre, ela pode ninguém explicar nada pra ela de pintura nenhuma, de nenhuma período, de nenhuma exposição, mas ela gosta de passear, de ver os lugares, ela acha bonito, então isso pra ela serve. Depende muito do tipo de viagem que você quer fazer. Depender, eu tô te dando aqui várias dicas pra você montar a sua viagem pra poder resolver esse medo da forma que for melhor pra você. Sobre os aplicativos, gente, teste, tá? Testa antes. Não fala assim, alguém me falou de um aplicativo, baixa e sai, vai viajar e não sabe como ele funciona. Testa ele aqui no Brasil primeiro, antes da sua viagem. Baixa mais de um, brinca com vários, assim, pra ver o que é melhor pra você, como funciona, qual que é mais intuitivo, tudo isso, assim. Testa offline, não, ele funciona offline, tira a Wi-Fi, tira o 4G do celular e testa pra ver se realmente tá funcionando offline. Todas essas questões, é bom você resolver um pouquinho aqui, pra quando você chegar lá já tá tudo resolvido. Uma coisa que sempre acontece comigo, eu sempre esqueço, eu falo que eu vou anotar isso pra não esquecer, é que às vezes eu saio do Brasil já com chip, ou então eu compro, quando compra lá é mais fácil. Mas, por exemplo, eu saio do Brasil já com chip pra poder ter internet lá fora, e eu esqueço de levar o coisinha de abrir o lugar do chip no celular. Então aí eu fico procurando clips na bolsa, fico procurando alguma coisa pra poder trocar os chips. Até que nas últimas viagens eu deixei pra comprar o chip lá, então os lugares normalmente tem, né? Onde vende chip vai vender o breguedete lá de abrir o celular. Mas, então assim, é bom você ter um checklist de tudo que você precisa, inclusive dessa questão de aplicativos e tudo mais. E aí eu falei do táxi na Turquia que aconteceu com a gente, foi o seguinte, o Éder queria ir num lugar nada turístico, porque é onde tem um museu de enfermagem, de uma pessoa importante da enfermagem, na Turquia. E aí a gente, no último dia, a gente estaria mais próximo desse museu. Na verdade estava até fechado, porque é dentro de um quartel-general, enfim. Mas ele queria ir lá nem que fosse pra olhar por fora, pra ver se dava pra entrar. E a gente tava num shopping, e aí tava chovendo, gente, tava nublado esse dia, chovendo muito. E eu falei, não, vamos lá, eu vou com você e depois a gente pega um táxi de volta. Só que esse lugar, gente, não era, que eu tô falando, não era nada turístico, não tinha ponto de ônibus, não tinha nada pra poder ficar esperando perto. Daí eu peguei o táxi, um taxista que não falava, porque a gente tava numa região não muito turística. A gente ficou na parte bem turística de Istambul nos primeiros dias, fez o resto da Turquia. Quando a gente voltou, a gente ficou mais próximo do outro aeroporto, que é uma área mais normal, assim, menos turística de Istambul. E aí, o Éder cismou que queria ir lá nesse lugar. Daí a gente tava num shopping, deixei o pessoal lá e fui com o Éder. Pegamos um táxi. Mostrei pro cara onde era o endereço, até porque eu não sabia falar. E aí ele, beleza, vambora. Aí, quando chegou lá e fui pagá-lo, gente, era o último dia que a gente tava na Turquia. Eu tinha 100 liras turcas. E eu dei pra ele, sei lá, a corrida deu 20, 18 liras turcas, não lembro quanto. Eu dei pra ele as 100 liras turcas, ele fez com a cabeça que não tinha troco. Gente, ele não falava uma palavra de inglês. E eu, turco, né, não dava. E aí eu tentei falar pra ele que então só tinha aquilo, ele falou, mas eu acabei de começar a trabalhar. Enfim, como é que eu sei que ele falou isso? Porque eu peguei o celular pra traduzir, pra mostrar pra ele que eu só tinha aquele valor. E aí ele pegou meu celular mesmo e gravou. Foi tão engraçado porque eu não tinha pensado em gravar a voz. E aí o que ele fez? Ele pegou isso, gente. Ele gravou a voz, ele parou num lugar onde a gente ia ficar. E aí ele gravou, olha, eu acabei de começar a trabalhar, acabei de começar a rodar, não tenho troco. Aí eu falei, olha, eu só tenho isso, só tenho esses 100 liras turcas, eu não tenho trocado. O que eu posso fazer é você esperar a gente aqui 10 minutinhos e a gente volta com você e lá no shopping eu troco o dinheiro e te dou, e te pago. Tudo isso, gente, no Google Tradutor, tá? Como tava chovendo muito, o Ed não ia conseguir entrar no museu mesmo porque tava fechado, ele só queria gravar lá fora. O cara deu a volta, ficou parado num lugar lá que podia, e o Ed gravou, voltou pro carro, a gente voltou, e aí ele tinha troco. Para as 2 corridas ele tinha troco e me deu o troco. Mas foi uma experiência, assim, de você não conseguir se comunicar, não ter como se comunicar, e nós fomos salvos pela internet. Porque
porque a gente tinha o chip, tinha internet, e aí usamos a tradução. Então, assim, acontece, tá, gente? Já aconteceu também comigo na Itália, da gente pegar um trem errado, era um trem interestadual que ia pra uma cidadezinha, cidades menores. Então, tinha um indiano, se eu não me engano, no nosso vagão e um senhorzinho italiano. Meu italiano nessa época, gente, era... Hoje eu não vou considerar que eu falo nada de italiano, tá? Mas eu tava estudando, então tava começando a aprender. Tentei me comunicar um pouquinho em italiano, em inglês com o indiano, perguntei se ele falava, perguntei pro senhor, nenhum dos dois falava. E aí eu arranhei um pouquinho do italiano ali, eles me entenderam, o senhor foi tão gente boa, desceu do trem, colocou a gente no trem certo, que a gente tava no caminho errado, né, na direção errada. Colocou a gente no trem certo, e aí a gente conseguiu, deu tudo certo. Mas, nesse caso, eu não usava aplicativo ainda, foi em 2018, eu não tive essa ideia de traduzir no aplicativo nem nada. Mas poderia ter usado, por exemplo. Então, assim, idioma não pode ser um empecilho para você viajar. É só isso, tá, gente? Se organize, tenha tudo organizadinho e viaje. Não deixe de viajar por isso. Eu sei que agora a gente nem pode viajar para nenhum país, porque tá tudo, né, tá como tá. Mas daqui a pouco as coisas vão se resolver e a gente vai poder viajar de novo. Então já começa a se programar aí para suas viagens. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses conteúdos vão estar lá no blog também, gente. Vou voltar a atualizar. Na verdade, já voltei a atualizar o blog, www.vemnamala.com. Lá no Instagram eu tô @vem.vemnamala, tá bom? E aqui em cima tem o vídeo falando sobre serviços, medo de serviços e o último vídeo do canal, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.